Câmara analisa um projeto de lei que define regras e princípios para o uso de prova digital nas investigações e nos processos criminais. O autor da proposta é o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, e é com ele que a gente conversa agora nesta edição do Palavra Aberta. Deputado, seja bem-vindo. Obrigado, GCN. Obrigado aos quem nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Câmara, pela Rádio Câmara. Satisfação em poder falar com vocês. Deputado, já é permitido o uso de provas digitais nas investigações e nos processos criminais, né? Por que o senhor apresentou esse projeto para definir regras e princípios para o uso desse material nas investigações e nos processos criminais? Exatamente. Eu já pertenço à comissão especial que analisa a reformulação do Código de Processo Penal. E nesta comissão especial, coube a mim discutir das provas e das contestações. E neste perfil, o que eu me deparei nesse debate das provas e das contestações? Um ambiente novo, um ambiente que vem crescendo cada vez mais, que é o ambiente da área de tecnologia, da área de informações. Hoje, o crime, principalmente, ele mapeia, ele direciona, especialmente dentro dessa área de tecnologia. É só para nós guardarmos um pouco dessa proporção. Veja que os grandes órgãos financeiros, bancos principalmente, guardavam, né, o seu tesouro ali, o seu ouro, nos seus cofres. Hoje em dia, os bancos praticamente nem existem, o dinheiro não existe, o dinheiro é eletrônico, o dinheiro é tudo em sistemas. E as grandes empresas hoje não são as grandes empresas financeiras, são as grandes empresas que guardam os dados. Ou seja, cada vez mais, essa questão da tecnologia, essa questão da situação da informática, ela vai tomando uma importância maior dentro do nosso contexto. Veja que nós estamos fazendo aqui hoje uma entrevista, tudo em ambiente virtual, cada vez mais. E o que acontece? Nós temos, sim, uma legislação, nós temos o Marco Geral da Internet, que é a Lei 12.965, que é de 2014, nós temos a Lei de Proteção de Dados, a 13.709, que é de 2018, tudo isso dentro do ambiente para poder preservar os dados. Agora, o que nós queremos com essa lei, o projeto de lei 4939 de 2020, definir regras para que essas questões possam se transformar em provas digitais, ou seja, definir ali o que a gente fala de princípios e diretrizes para que no momento em que você faça essa coleta dessas provas, dentro do ambiente digital, possa ter esses parâmetros. Repito, aqui o foco que nós estamos dando é o foco do processo penal, é o foco da investigação, é o foco da questão criminal, como tratar esses dados, aqueles que se utilizam desses dados para a prática de crimes e como você faz essa investigação. Isso tem sido muito importante hoje nesse debate. E, aliás, eu recebi esta contribuição do Ministério Público aqui do meu estado, o estado do Rio de Janeiro, 2 promotores que se especializaram nesse assunto, com a legislação internacional, inclusive, e aí que nós construímos esse projeto e ofertamos para o debate aqui na Câmara dos Deputados. Deputado, agora, quando a gente fala em prova digital, uma preocupação é a integridade, a veracidade dessas informações, como comprovar isso? E como, por exemplo, a integridade das informações, como garantir isso no processo? Olha, veja que é interessante essa integridade, essa garantia, já veio sendo debatida tanto no Marco Geral, Marco Civil da Internet, quanto na questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Isso tudo preservada a intimidade, preservada a reserva, todas as questões que são importantes. Agora, quando você trata de uma investigação de um crime, seja ele de um hacker, seja ele de uma invasão do celular, seja o que dentro da linha que for, o ponto de vista penal, o ponto de vista criminal, às vezes não é olhado, não caminha na mesma lógica dessa preservação. E, às vezes, a própria sistematização de penas é muito menor do que, por exemplo, uma invasão a domicílio. Hoje, é impressionante que a qualificação de um crime de invasão de banco de dados ou de um celular, seja qual for, o tratamento
do ponto de vista penal, é muito menor do que, às vezes, uma invasão de domicílio. Hoje, quando você invade um celular, você pode ter muito mais informações, até muito mais valor do que, às vezes, você invadir a própria residência da pessoa. Pode aparecer uma dicotomia, mas essa é uma realidade. O que nós estamos querendo, neste debate, é colocar à disposição da Justiça um elenco de definições e conceitos que, apesar de ter, de uma forma ou outra, na Marco Civil da Internet e na Lei Geral de Proteção de Dados, não tem a linha, o fundamento penal, a busca desta verdade para a identificação do crime. Agora, veja, tudo isso, como já foi dito anteriormente nessas outras legislações, serão preservados, ou seja, a intimidade, os dados serão preservados. O que nós precisamos qualificar, o que nós precisamos modernizar é o sistema que a gente chama de persecução penal. A persecução penal, a busca da verdade, a busca de quem praticou o crime, aquele crime, através das provas digitais. É fundamental nós termos esse conceito. Você acredita que, definindo aí essas regras para o uso das informações, da informação digital, isso vai melhorar de que forma as investigações e os processos criminais para que os crimes sejam solucionados? Então, no momento em que você começa a estabelecer esses princípios, essas diretrizes de aplicação do direito dentro da tecnologia, você começa a criar parâmetros. Porque hoje os parâmetros, basicamente, são dados em marcos civis, ou seja, no marco civil ou na proteção de dados. Perfeito, isso aí reserva e preserva as informações. Agora, é fundamental você criar este conceito da prova digital, do direito, da busca do direito das provas digitais dentro da área de tecnologia, que eles sejam formalizados. Ou seja, o que eu pretendo aqui, na realidade, pode ser até uma pretensão maior, mas eu entendo que deveria ter até um código de processo penal, um código de processo para as questões digitais, para as questões de tecnologia. Cabe isso. Porque hoje, da forma que está, o Código Penal, que é de 1940, o Código de Processo Penal também, que é dessa fase, precisam ser modernizados, atualizados. Nós estamos falando em telemática, as pessoas estão falando em abordagem ou interceptação de telefone. Hoje, telefone é basicamente quase que inexistente, telefone fixo. É o que eu estou dizendo, a tecnologia vai se modernizando. O direito precisa se acompanhar essa modernização, criando esses instrumentos, definindo o que são conceitos. Eu vou citar alguns aqui, por exemplo, que para a gente pode parecer assim, uma situação totalmente diferente do nosso dia a dia. Fala protocolo de redes, rede de dados, pacote de dados, transmissão, dados em transmissão, dados em repouso, prova nato digital, ou seja, nós estamos trazendo para essa legislação alguns conceitos que são fundamentais, não só para a preservação de dados, mas também para a investigação, para as provas. Por isso é que nós estamos criando, quer dizer, oferecendo esse debate para que isso seja modernizado, atualizado e que nós possamos, aí sim, punir efetivamente aqueles que ferem essa lógica da área de tecnologia. E quero só fazer um outro comparativo. Se você buscar em países que hoje têm também uma legislação muito pesada nesse sentido, você vai ver que, comparando as legislações, comparando, inclusive, o tipo de pena, a penalização, o Brasil ainda está muito, muito aquém do que acontece em países como a Coreia do Sul, como os Estados Unidos, como França, como a Alemanha, como países que preservam, mas também buscam punir ou criminalizar essa invasão de dados, essa disseminação e essa prática, inclusive, eu falo de assalto, né, dentro das contas hoje, que são todas elas eletrônicas. Então, tá certo, deputado. A gente chegou aqui ao finalzinho do nosso bate-papo, da nossa conversa. Eu queria agradecer a sua participação, os seus esclarecimentos sobre o projeto 4939, que trata aí, então, das provas digitais nas investigações e nos processos criminais. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez o sistema de comunicação da Câmara, TV Câmara, Rádio Câmara, todos os sistemas,
demonstrando mais uma vez à população que, mesmo com esse momento de pandemia, não deixamos de passar essas informações. Parabéns a todos vocês. Nós conversamos com o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro. A gente fica por aqui e até a próxima.